Tarde, gente. Me chamo João Lemes e hoje eu e meu grupo vamos apresentar a nossa proposta de jogo de tabuleiro chamado Etnos. Com isso, buscamos o desenvolvimento de um jogo para conscientização em relação às questões étnicas e raciais no Brasil. Os participantes são Alexandre Marçal, Arthur Oliveira, Henrique Crossi, eu, João Lemes, Pedro Almeida, Pedro Henrique e Sofia Gabriela. E utilizamos como fonte para a parte judicial duas leis, sendo elas a Lei de número 7.716, fundada em 5 de janeiro de 1989, que criminaliza de forma constitucional o racismo, e a prática deste crime pode resultar na pena de até 7 anos de prisão. Além disso, utilizamos a Lei 12.288, que foi fundada em 20 de julho de 2010, que garante a igualdade racial entre todas as etnias, tendo direito à igualdade e oportunidade ao combate de todo tipo de preconceito. Bom, meu nome é Henrique, eu vou estar falando sobre a desigualdade racial no Brasil. Começando aqui pela formação acadêmica, eu trouxe esse gráfico sobre a taxa de analfabetismo no Brasil segundo raça e faixa etária. Os dados importantes aqui é a linha tracejada mais estreita, que refere-se à etnia branca, e a linha tracejada mais grossa, que refere-se à etnia negra. Como a gente pode ver no gráfico, existe uma grande discrepância entre a taxa de analfabetismo entre as duas etnias. E isso, obviamente, está relacionado ao ensino. Quando a gente vai para o ensino fundamental, a gente tem uma diferença um pouco menor entre brancos e negros, só que isso vai se acentuando no ensino médio. Com jovens de 15 a 17 anos, a gente tem 44% dos negros cursando o ensino médio contra 58% dos brancos. Isso evidencia que, dentre os negros, existe uma grande questão na evasão escolar e na repetência. E, além disso, os jovens negros tendem a não concluir o fundamental de forma maior do que brancos, com 11% dos negros não concluindo o fundamental contra 7% dos brancos. Mas ainda na questão da formação acadêmica, quando a gente vai para o nível superior, a gente percebe que existe uma grande desigualdade também, como eu mostrei nesse gráfico da PNADC, de 2021. A gente percebe que existe uma dominância dentre os brancos no nível superior, e apesar de ter diminuído a desigualdade, a gente percebe que a partir de 2019, mais ou menos, a desigualdade começou a se estabilizar, o que é ruim, porque essa desigualdade ainda é muito grande, e obviamente ela vai gerar menores qualificações para pessoas não brancas, que geram um menor retorno monetário, e dessa forma os negros acabam formando cada vez mais a classe baixa, ficando presos nessa situação. Agora, indo para a desigualdade na renda domiciliar, trouxe esse estudo do IBGE de 2021 que aponta que pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, educação, segurança e saneamento. Ele mostra que de 2012 a 2021, a renda média domiciliar per capita de brancos estava na faixa dos R$ 1.866, contra R$ 964 para pretos e R$ 945 para pardos, evidenciando assim uma grande discrepância, já que a renda per capita média dos brancos chega a quase o dobro da dos pretos e pardos. Além disso, tem a questão da má qualificação entre brancos e não brancos. A taxa de informalidade nacional é de 40%, só que essa taxa entre os brancos é de 32%, contra 43% entre os pretos e 47% entre os pardos. Obviamente, a taxa de informalidade reflete em condições de trabalho inferiores em relação aos brancos. Agora, indo para a desigualdade na moradia, que está totalmente relacionada à desigualdade na renda, porque pessoas com renda maior tendem a ter moradias melhores. Quando a gente vai para o valor médio de moradias alugadas por brancos, a gente tem uma média de R$ 998, contra R$ 555 para pardos e R$ 571 para pretos, evidenciando que os brancos têm mais poder aquisitivo para morar em uma casa melhor do que os pretos e pardos. Além disso, tem as condições de saneamento no Brasil, que segundo dado do IBGE de 2000, a gente tem que a água canalizada é acessível para 82,8% dos brancos contra 67,2% dos pretos e pardos, evidenciando assim a desigualdade de moradia. Olá, meu nome é Alexandre Marçal Alves e eu vou abordar sobre a discriminação racial no Brasil. Bem, a primeiro momento, considerando a desigualdade racial na sociedade contemporânea brasileira, apontada tanto por dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, quanto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pode ser determinado sim a existência de uma discriminação racial, que se enquadra nos pressupostos da Convenção 111 da Organização Internacional de Trabalho de 1960. Esta que descreve a discriminação como toda distinção, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão.
definição que se alia muito bem com a situação racial no Brasil, já que a maioria dos indivíduos, devido à sua cor, raça ou etnia, apresentam a maioria das suas oportunidades perdidas no âmbito educacional, profissional e financeiro. É importante lembrar que as mudanças no pensamento racial, bem como a luta pela desigualdade, só veio a partir dos movimentos de 1980, e que logo períodos anteriores possuíam uma situação de segregação racial de forma econômica em diferentes castas, de uma forma mais intensa. O primeiro momento retomado pela maioria dos autores para explicar a origem dessa discriminação racial é o período escravocrata brasileiro, que, ocorrendo no chamado Brasil Colônia, compreendeu na escravização dos negros sequestrados da África, junto do genocídio de diversas tribos quilombolas e indígenas. Logo, já estava sendo fomentado um subjugamento entre os colonizadores portugueses, europeus brancos, com as demais etnias jazidas ou trazidas ao Brasil. Outro momento também marcante para a construção dessa discriminação racial no Brasil foi no século XIX, com o surgimento das teorias do racismo científico, que alimentavam a eugenia, a supremacia da etnia branca europeia sobre as outras raças, que, portanto, eram vistas como inibidoras do progresso nacional. Isso justificou diversas políticas de embranquecimento da população implementadas na época, sendo a principal delas o financiamento da imigração dos povos europeus para o Brasil. Por fim, depois de diversos momentos a favor da igualdade racial no mundo, ocorrido logo após a segunda metade do século XX, houve necessidade de uma nova mudança na ideologia racial para permitir a estabilidade, a manutenção da estrutura social brasileira, de modo a criar o chamado mito da democracia racial, a ideia de que não existe inimizidade, ou seja, a mais pura amistosidade entre a etnia branca com as demais etnias, negras, pardas, indígenas ou imigrantes, compreendendo a maioria deles asiáticos. Coisa que só foi desmentida justamente com pesquisas realizadas após a época de 1980. Portanto, com base nesses dados que fomentaram a discriminação racial intensa no Brasil, criamos um jogo que elucida justamente a maioria desses elementos da desigualdade racial no Brasil, bem como das condições favoráveis ou não às etnias brasileiras. Olá, meu nome é Pedro Henrique e eu vou apresentar um pouco do porquê a gente escolheu um jogo para tratar de um tema tão sensível, né? Um tema tão delicado como esse. Bom, nós fizemos a nossa escolha a partir do fato de que os jogos, assim como livros, filmes e peças de teatro, também passam mensagens, além também de aumentarem o engajamento das pessoas que os jogam. Esse processo de trazer jogos educativos para o ensino de diversos temas já foi estudado anteriormente e recebe o nome de gamificação.
e recebeu resultados positivos quanto ao aumento do engajamento em estudantes, como por exemplo o projeto Arcos, né? Que é um portal virtual que foi desenvolvido para incentivar a leitura. O aluno ele acessa o portal, procura o livro que leu e responde algumas perguntas sobre o seu conteúdo. Quando ele acerta, ele ganha pontos, medalhas, adesivos e pode subir de nível e competir com os seus colegas. O projeto tem a marca, segundo mais de 90% dos professores cadastrados, de aumentar a média de leitura de livros de 1 para 5 por mês dos seus alunos, o que auxiliou na melhora, na interpretação de textos, na escrita de redações e até mesmo na participação nas aulas de língua portuguesa. Logo, temos a certeza que o desenvolvimento desse jogo ajudará em muito no que se diz respeito à sensibilização do tema em questão. E vale lembrar, pegamos um exemplo de um jogo virtual, mas a gamificação também pode ser usada em jogos, como é exemplo do nosso jogo, em jogos de tabuleiro. Tratando de uma abordagem, vamos dizer, mais prática, assim, de como será feito em si o nosso jogo, nós escolhemos uma sequência de etapas, uma sequência de objetivos, né, que vamos dizer assim, foram adaptados dos pesquisadores Boller e Kep. É um processo de 5 etapas, nos quais a primeira é a busca de bases para a aprendizagem, né, se refere a uma busca por referências bibliográficas para sustentar o que queremos apresentar, qual a ideia, aonde queremos chegar com o nosso jogo. A segunda etapa se diz na exploração de ideias e uma busca por um jogo base, para que a gente tenha vamos dizer, um molde assim para desenvolver o nosso jogo. A terceira etapa se diz respeito na conexão entre o jogo e a aprendizagem, que é como que nós vamos chegar aonde queremos chegar com o jogo, estabelecer essa relação entre esses dois. A quarta etapa consiste na construção de um protótipo para que ele seja testado, avaliado e, por fim, na quinta etapa, seja refinado, chegando assim na versão final. Bom dia, eu me chamo Pedro de Almeida e eu vou mostrar para vocês como que o jogo ele vai funcionar na prática. Bom, antes disso, eu preciso apresentar para vocês os materiais do jogo. Primeiro, a gente tem um tabuleiro em estilo de trilha e ele é bem parecido com o jogo da vida. A única diferença é que ele é dividido em apenas 5 partes da vida. A gente também tem 4 peões de 4 diferentes cores, representando as etnias do nosso jogo, 2 dados de 6 lados e, por último, 48 cartas de sucesso, 24 cartas de consequência, 24 cartas de sorte e 360 notas de pontos. Bom, agora eu vou passar sobre as regras básicas. Qual que é o objetivo do nosso jogo? O objetivo do nosso jogo é ganhar pontos de sucesso ao longo da partida e chegar no final com maior quantidade de pontos. E o que são esses pontos de sucesso? Bom, para entender os pontos de sucesso, a gente tem que entender as cartas de sucesso. As cartas de sucesso, elas representam a fase em que o jogador está. E também ela mostra a maior quantidade de pontos que o jogador vai poder fazer por jogada. E, além disso, toda vez que o jogador passa de uma fase da vida, ele ganha uma nova carta de sucesso. E é basicamente isso, as cartas de sucesso e os pontos de sucesso. Agora, sobre as casas. São 3 tipos de casa. As normais, as punitivas e as de sorte. Meu amigo vai acabar explicando elas para vocês mais posteriormente. Sobre as cartas. São 3 tipos também. As de ponto de sucesso, como já explicado, as de consequência e as de sorte. Também vão ser explicadas posteriormente. E por último, a pontuação. O jogador ele vai contar os seus pontos através das notas de pontuação obtidas com as cartas de sucesso. E um extra para quem chegar primeiro no final é que ele ganha 50 pontos de sucesso. Ou seja, é basicamente isso. Quem somar mais pontos no final do jogo ganha. Meu nome é Arthur e vou falar sobre o funcionamento do jogo. Sorteio dos peões.
Ao início do jogo é sorteado um peão para cada jogador. Destes peões, cada um representa uma diferente etnia presente no jogo. A etnia sorteada pode impactar grandemente no destino do jogo para cada um. Casas do tabuleiro. Casas normais. Casas normais são caracterizadas pela cor vermelha. É nela onde se recebe as cartas de sucesso para progredir no jogo. Casas de sorte. Elas são menos frequentes, representadas por uma cor verde. São nelas onde se retira uma carta da pilha de sorte, podendo ser positiva ou negativa. Casas de julgamento. São casas amarelas onde o jogador irá preso e terá que jogar os dados para decidir se será ou não penalizado em pontos. Casa de prisão. Elas são de cor azul. Ao cair em uma delas, o jogador será colocado em uma prisão, onde a cada rodada, no máximo de 3, deverá jogar os dados e tirar uma soma mínima ou então será penalizado em pontos. Cartas e notas. Cartas de sucesso. Elas são sorteadas pelo jogador ao início das etapas e serão responsáveis por definir a pontuação máxima do jogador ao longo dela. Cartas de sorte. O jogador deve pegar uma carta dessa ao cair em uma casa de sorte. As recompensas variam desde uma quantia de pontos recebida ou perdida, até uma quantia de casas avançadas ou retrocedidas. Carta de consequência. São recebidas ao sair do julgamento e da prisão, e variam de acordo com a etnia. As consequências podem ser o ganho ou a perda de pontos. Nota de pontuação. São recebidas ao ganhar pontos de sucesso e variam de acordo com as pontuações dadas pelos diferentes níveis. 360, notas de 1, 2, 3, 4, 5 e 10 pontos. E são caracterizadas por diferentes cores. Oi, pessoal, eu sou a Sofia e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre as cartas de sucesso. Bom, como já dito anteriormente pelo Arthur, durante o jogo, cada jogador tem uma carta de sucesso que vai corresponder a uma etapa que ele está no tabuleiro. Essas cartas elas vão mostrar o ponto de partida de jogador em cada área da vida. Cada uma dessas cartas possui níveis diferentes que vão de 1 a 4, que vão indicar o quanto esse jogador ele está evoluindo. Quanto maior o nível, maior a pontuação. Na primeira etapa, o jogador ele deverá retirar na sorte uma carta de estudos, que vai do nível 1 até o nível 4. O nível 1 é da escola municipal, que você vai receber 1 ponto. O nível 2, escola estadual, 2 pontos. O nível 3, que é uma escola técnica federal, 3 pontos. E o nível 4 é uma escola particular com 4 pontos. Na segunda etapa, o jogador ele vai também retirar na sorte uma carta de trabalho nível 1. Na carta de trabalho também vai do nível 1 até o nível 4. Nível 1 é um servente de pedreiro, com 1 ponto. Nível 2, um garçom, 2 pontos. Nível 3, professor, 3 pontos. E nível 4, médico, 4 pontos. Na etapa 3, o jogador ele deverá retirar também na sorte uma carta de moradia. O nível 1 vai ser um barraco, com 1 ponto. O nível 2, uma kitnet, com 2 pontos. E o nível 3, uma casa, com 3 pontos. E o 4, uma mansão, com 4 pontos. Na quarta etapa, o jogador ele também vai retirar na sorte uma carta de família, que vai contar com o nível 1 solteiro, mas vai estar pagando pensão para 3 filhos, que vai ser 1 ponto. O nível 2 vai estar namorando com mais 2 filhos, 2 pontos. O nível 3 vai estar casado, mais 1 filho, 3 pontos. E o nível 4, casado, mais 3 filhos, 4 pontos. Já na quinta etapa, o jogador ele vai receber uma carta de sucesso, que vai estar representando a evolução profissional. Nessa etapa, o jogador ele não vai sortear essa carta, e sim vai estar só evoluindo o nível da mesma que ele recebeu lá no início do jogo, que é do trabalho nível 1, que vai passar para uma carta de trabalho nível 2. Essa carta de trabalho nível 2, ela vai ter do nível 2 ao nível 5. Essa carta ela vai simbolizar o crescimento na carreira, que vai mostrar como o personagem ele avançou desde o início do jogo. Bom, o trabalho nível 2 vai ser um encanador com 2 pontos. Nível 3 vai ser um chefe de cozinha com 3 pontos. Nível 4 vai ser um professor universitário com 4 pontos. E o nível 5 vai ser um neurocirurgião com 5 pontos. Bom, agora falando um pouco sobre o tabuleiro, aqui a gente trouxe ele aqui, uma imagem dele, um protótipo, para visualizar que seria mais ou menos dessa forma que ele ficaria. As cartas roxas, as casas roxas vão marcar a delimitação das etapas, as laranjas vão indicar o início e o fim, as vermelhas são as casas normais, as amarelas vão representar o julgamento, as verdes são as casas da sorte e as azuis vão estar indicando a prisão.